coração dos irmãos através do sacrifício de Jesus. Então, nós vamos passar por alguns milagres de Jesus e depois nós vamos relembrar esse ato tão maravilhoso que Ele fez por nós. Eu gostaria de fazer a leitura no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 em diante, do 19 até o 24, depois a gente segue no 35. A carta aos Hebreus é uma carta maravilhosa. O escritor ele deixa a fé muito viva dentro desse livro. Eu gostaria de fazer a leitura, logo após a gente vai fazer uma oração. E eu peço que os irmãos estejam em espírito de oração também, realmente lembrando de tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Hebreus capítulo 10, no versículo 19, nos diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo em grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No versículo 35, continua dizendo assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Amém? Feche os seus olhos por um instante, vamos fazer um momento de oração. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu agradeço a Ti por mais este momento, por estarmos todos reunidos, Senhor, no Teu nome. Nós sabemos que o Senhor já tem falado ao coração desses irmãos, mas que o Senhor ainda vai continuar falando, Senhor, e agindo no coração de cada um deles, Deus. Usa-me como instrumento agora nas Suas mãos, Senhor. Que eles possam sair, Senhor, com a fé renovada. Que eles possam sair com a fé, Senhor, modificada através do Seu Santo Espírito, Deus. Que a Sua ressurreição seja marcada no nosso coração, Senhor, todos os dias, Deus, através de todas as nossas atitudes, Senhor. Eu Te agradeço mais uma vez, é isso que eu Te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele nos diz assim, logo na primeira frase: tendo ousadia para entrar no santuário. Nós sabemos que quando Jesus concretizou tudo aquilo que Ele iria fazer ali, todo o processo que Ele passou, Ele nos deu uma liberdade. Essa liberdade que nós estamos falando aí, esse tema aí que está sendo levado durante esse ano também, que foi começado pelo pastor Israel. Nós temos essa liberdade todos os dias de fazer com que isso aconteça vivo no nosso coração. E quando o escritor de Hebreus nos diz para termos ousadia, ele realmente está colocando essa palavra como algo que deve ser uma atitude que nós devemos tomar todos os dias. Então, muitas vezes a gente se esquece que Deus ele já tem estado ali presente, que Deus já fez todo um plano, já modelou todo um processo. E muitas vezes nós nos esquecemos. E Deus sempre tem dito ao meu coração, eu sempre estive aí. Quantas vezes eu pensar, nossa, o meu problema é tão pequeno, o que eu estou passando é tão insignificante muitas vezes com todas as outras coisas que têm acontecido no mundo. Mas Jesus tem falado ao meu coração, tenha ousadia, porque o preço já foi pago lá atrás. Eu gostaria então de passar ao primeiro slide. Quem puder passar aí para mim? Exatamente. Se os irmãos não estiverem enxergando, os irmãos vão abrir os olhos da fé e vão enxergar, tá bom? Os milagres que eu vou querer passar por cada um deles, eles vão renovar um pouco a sua fé hoje. Então eu gostaria de retomar o tema, que é sobre a fé. Segundo o dicionário, fé é o ato de acreditar, confiar e é um sentimento total em algo ou alguém que não demanda provas. Mas na carta que Paulo escreve a Tiago, ela diz que a fé, sem atitude, sem obras, ela é morta. E
deixar viva a atitude no coração de cada um de nós. Com todos esses milagres que nós vamos falar um pouquinho de cada um. Eu gostaria de ler a palavra do juiz injusto, que não precisa colocar ali, pode deixar no slide mesmo. Eu só vou ler assim rapidamente. Não vamos demorar muito nas histórias, porque o melhor ainda está por vir. Nós ainda vamos fazer a comunhão aqui do corpo de Jesus, então vamos só relembrar um pouquinho aqui das histórias. Jesus ele contou uma parábola enfatizando o poder da perseverança, que foi o que nós acabamos de ler também em Hebreus. Ele contou assim: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve-me o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa pergunta que Jesus coloca aqui no finalzinho: achará fé na terra? Ele diz para as pessoas que já têm a fé, que já têm a concepção de Cristo no coração. E por que ele diz isso? Porque nós estamos vivendo em um mundo que ele está cada vez mais triste mesmo, mais níquel. E a palavra mesmo diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E quando Jesus fala: será que vamos achar fé na terra? Ele quer dizer para você, assim como essa viúva, perseverar na sua fé e não desistir. Então muitas vezes a gente acaba passando por tantas situações, acabamos deixando a nossa fé de lado. Mas assim como o escritor de Hebreus falou, nós devemos ter a ousadia, porque o preço já foi pago. E pensando nessa história dessa viúva, na perseverança da fé, eu gostaria de começar nos primeiros milagres ali. Pode passar o slide, por favor. A cura do servo do oficial. Muitas vezes a gente pensa, irmãos, que só apenas a nossa atitude de crer, ela basta, mas na verdade precisamos tomar uma atitude. Nessa história da cura do servo do oficial, os irmãos já conhecem. O oficial romano tem um servo que estava muito doente. Ele não apenas fala, ele crê em Jesus, ele não apenas deixa essa fé para ele, mas ele ordena que alguém vá lá e converse com Jesus. Então, eu gostaria de chamar a atenção do seu coração para esse ponto também. Não apenas na sua vida espiritual. Existe uma história que conta, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que um chefe manda 2 vendedores para um determinado lugar, para poder fazer ali as suas vendas. Ele manda 2 vendedores. Ao mesmo tempo, um deles chega primeiro e esses vendedores ele vendiam sapatos. O que acontece? O primeiro vendedor ele chega até o lugar e ele percebe que as pessoas ao redor ali, elas não usam sapatos. O vendedor, ele vende os sapatos, ele chega lá e ele percebe que a situação é diferente daquilo que ele esperava. Então, ele pega o telefone e liga para o chefe dele e fala assim: o que você fez comigo? Você me mandou para um lugar onde ninguém usa sapato. Como que eu vou conseguir vender? Como que eu vou conseguir realmente criar uma raiz aqui? Eu me demito, eu vou voltar embora, eu não vou nem colocar o meu pé aqui. O primeiro vendedor, então, toma essa atitude e volta. O segundo vendedor chega no mesmo ambiente, no mesmo lugar onde as pessoas não usam sapatos. Mas ele pega o telefone e liga para o chefe e fala: muito obrigado, porque aqui ninguém usa sapato. E é agora que é a minha chance. Então eu digo para você, meu irmão, muitas vezes, não apenas na vida espiritual, você tem algo no seu coração, mas você não toma atitude para poder realizar aquilo. O ambiente ali onde tinha, as pessoas estavam ali, ninguém usava sapato, o ambiente não mudou para nenhum dos 2 vendedores. Mas o que mudou foi a atitude tomada pela fé de um deles, que resolveu continuar. Então, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, como por exemplo a situação de Jó. Jó ele estava ali naquele momento onde Deus estava provando a fé dele. Mas existe um determinado momento onde Jó só estava olhando para ele, vendo ele como justo, vendo como eu não fiz nada para merecer isso. Mas a partir do momento em que ele parou de olhar apenas para os problemas e para as coisas que ele estava passando e passou a olhar para o céu, veio mudança. Então o que eu digo para você é a atitude que nós devemos tomar.
Na história da cura do servo oficial, ele não foi uma pessoa que estava entre o povo escolhido, mas ele foi alguém que exerceu uma fé maior do que muitos do povo de Israel. E eu digo para vocês, irmãos, que a nossa fé ela deve ser assim perseverante. Ele diz assim, Jesus mesmo diz para ele, nunca vi fé maior, nem mesmo entre os filhos de Israel, porque você tomou a atitude de pedir. Então ele diz, na mesma autoridade que eu tenho com os meus subordinados, é a autoridade que eu sei que o Senhor pode exercer e pode exercer a cura na vida do meu servo. A próxima história, pode passar o slide, por favor, é a mulher do Vale de Alabastro. Não é um milagre, como todos os outros que nós vamos falar, mas eu posso dizer para vocês que a vida daquela mulher já foi um milagre, porque ela realmente mostrou sincero arrependimento e a sua atitude demonstrou o ato de fé. Então, quando nós vemos que Jesus está na casa daquele fariseu e ele não é bem recebido, aquela mulher vem e ela se prostra aos pés de Jesus, mesmo que não tenha palavras, mas ela se prostra aos pés de Jesus e demonstra tudo aquilo que estava dentro do coração dela. E Jesus chega e diz para ela, foi a sua fé que te salvou. Jesus ele queria demonstrar que na verdade não foi algo apenas dela, mas que a fé e a atitude que ela tomou de se derramar aos pés de Jesus e entregar tudo aquilo que ela estava sentindo. Foi aquela fé que fez com que ela fosse salva. E não apenas as honras ou algo mais que Jesus poderia estar pegando naquele momento na casa daquele fariseu. O próximo milagre, rapidamente, é a ressurreição do filho de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Nós sabemos, irmãos, que nas duas histórias não havia nenhuma esperança para nenhum dos dois lados. Então Jesus, quando ele está passando por aquele lugar, ele passa naquela região e o Jairo chega e pede para que Jesus vá na casa dele e faça um milagre, porque a filha dele estava quase a morrer. E no meio do caminho, uma mulher toma a atitude de tocar a orla da veste de Jesus. Naquele momento em que ela foi curada, Jesus pergunta, quem que me tocou? Porque Jesus queria que ela expressasse a atitude da fé, falando para todos aqueles lá o milagre realmente que Jesus tinha feito na vida dela. Então não se esconda, irmãos. Então muitas vezes nós pensamos que a gente não serve para algum ministério, não serve para alguma coisa, mas na verdade Jesus ele pede a sua fé para que você demonstre isso. Para que você demonstre assim como aquela mulher demonstrou e foi curada pela sua fé. Quando Jesus continua ali com aquela mulher no caminho, os irmãos se lembram da história, chega um e fala que a filha de Jairo morreu. E Jairo, eu imagino Jairo naquele momento, um chegou e falou para ele, não importune mais o mestre. Mas Jesus chega e diz, não temas, crê somente. Aleluia. Jesus queria ainda que tivesse uma atitude viva no coração daquele pai. Jesus ele chega na casa onde todos estavam chorando e diz que a menina apenas dorme. Naquele momento todos começaram a dar risada e não acreditaram naquilo que Jesus estava dizendo. Mas o milagre aconteceu porque chegou esperança naquele momento para aquela casa. No momento que Jesus colocou os pés naquele lugar, chegou esperança para aquela família. E ele pôde então reviver aquela menina. O próximo milagre, a ressurreição de Lázaro. Esses milagres eu estou falando, irmãos, são só para vocês se lembrarem e avivar as fé no seu coração, tá? A ressurreição de Lázaro, ela nos traz uma lição de espera e envolvimento com Jesus. É uma história que também fala muito ao meu coração, porque Jesus, sabendo que o amigo dele, tão amado, estava ali enfermo, ele ainda esperou 2 dias até ele. E isso me traz uma lição de tempo, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E na verdade, muitas dessas vezes, Deus está querendo nos tratar com o tempo. E quando ele chega para Marta e diz assim, a Marta chega e fala para Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus ainda quer que ela exerça a fé. Se você crê, ainda que morto, ele vai ressuscitar. Porque quando eu chego, quando o meu tempo ele é diferente, eu quero te tratar de uma maneira diferente. Você precisa ter a ousadia, como diz ali na carta aos Hebreus. E Jesus ele chega, pede para que Marta tire a pedra e ele então pede para que Lázaro saia. E por que eu voltei o ponto? A liberdade acontece assim que se ouve a voz de Jesus. Porque assim que Lázaro ouve a voz de Jesus, Jesus pede agora, desamarrem ele.
e chega aquela liberdade no seu coração, chega aquele momento onde você pode se chegar aos pés de Jesus, aquele momento onde o milagre acontece, que a sua fé é tão profunda. E Jesus, ele te liberta, ele te leva para um nível de maturidade que nós não conseguimos nem expressarmos. E quando Jesus chega, ele traz essa esperança, até mesmo em um ambiente de morte. E mostra o quanto Jesus se importa conosco, porque quando Jesus ele chegou ali, naquele túmulo de Lázaro, ele chorou. Isso é uma das coisas que fala no meu coração, porque Jesus chora com a gente. Então, como eu tinha falado no começo, muitas vezes você pensa que o seu problema é insignificante, mas exercendo a sua fé, eu digo para você que Jesus ele se mostra na sua vida através do seu cotidiano, através do seu dia a dia. Eu me lembro de uma passagem lá do Antigo Testamento, onde eu acho que era na época do profeta Eliseu. Os profetas estavam lá e eles falaram: vamos construir uma casa maior aqui, tem bastante profeta que chegou, vamos erguer aqui a nossa casa, vamos construir um lugar maior para nós. Isso é uma coisa, é um milagre que é fora desses assim surreais que a gente vê, porque é uma coisa que está acontecendo ali no cotidiano daquelas pessoas. Os profetas foram lá, foram construir uma casa, de repente o machado vai e afunda, ele cai lá na água. E um deles fala: nossa, esse machado era emprestado, e agora? Mas Deus vai lá e faz aquele machado flutuar. Você pode pensar que o seu problema é insignificante, mas ele te mostra com essas histórias que ele sempre esteve perto de você, que ele sempre esteve ali procurando por você. E que muitas vezes quem se vai somos nós, não é verdade? A próxima história é da ressurreição do filho da viúva. Vamos continuar, e essa é a história que nos traz a salvação. Essa história fala muito ao meu coração, irmãos, porque ela representa a fortaleza que Deus é para nós, assim como nós cantamos aqui agora. Então, essa história eu vou ler, ela não é muito grande, né? Então acho que eu vou dar uma lida aqui para os irmãos poderem se lembrar. Que é em Lucas 7, no capítulo 11 até o 16. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eles levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe. Essa história, irmãos, ela fala muito no meu coração, porque Jesus, onde quer que ele chegue, ele traz a esperança. Então, um cortejo assim de um funeral, ele estava vindo, e Jesus, lá do contrário, o encontra, e ele chega para aquela viúva e fala: não chores. E você pode pensar, se você fosse aquela viúva, você pensaria o quê? Como você está dizendo para mim, não chores, se eu estou enterrando meu filho? Realmente isso é uma coisa muito difícil, mas Jesus chega para ele e diz: não chores. Você vê como é incrível uma coisa dessa? E naquele momento, o texto nos diz que, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Jesus, ele sente compaixão por nós, irmãos. E nós não merecemos esse favor. Realmente não merecemos tudo aquilo que ele já fez por nós na cruz. E o menino, que ele está morto, ele representa a segunda chance que Cristo tem para nos oferecer. Porque assim como aquele menino que estava ali morto, éramos nós, mortos em nossos pecados, que não poderíamos nos dar nem sequer uma chance para poder chegar perto de Deus. E não tínhamos uma chance, não tínhamos outra escolha. E não tínhamos, estávamos perdidos. Não poderíamos dar a nós uma segunda chance. Mas Jesus chega e nos oferece sem que a gente mereça. A palavra de Deus em Efésios nos diz, Efésios no capítulo 2, em que outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos,
e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Então, por muitas vezes, e na verdade isso acontece, nós não merecemos, mas Ele nos vivifica. Ele nos traz de volta essa salvação. Ele chega, como nessa história, para uma viúva. Naquela época, as pessoas, quem sustentava a casa era, no caso, o marido, né, o pai. E uma viúva que já não tinha marido e agora estava enterrando seu filho, ela não tinha mais esperança, ela não teria mais sustento, ela poderia ser sujeita a mendigar e ela não teria uma segunda chance de vida. Mas Jesus chega naquele momento e traz esperança para ela e diz: não chores, porque agora chegou a mudança. Então eu digo para vocês, irmãos, essa salvação ela é tão forte na nossa vida e ela traz esperança em meio a qualquer situação. Não importa a situação, não importa a situação. Jesus chega e Ele traz essa esperança que é maravilhosa e que nós não merecemos realmente. Eu gostaria então de passar para o próximo slide, que nós vamos falar realmente sobre Jesus mesmo, que agora chegamos na parte onde Ele vai morrer. Naquele momento, uma semaninha antes, ele entra em Jerusalém, como os irmãos sabem, aclamado, né? Cumprindo a profecia do Antigo Testamento. E ele faz isso, e as pessoas naquele momento, eu digo isso para evidenciar o quanto o nosso coração ele é levado. Porque naquele momento as pessoas estavam aclamando Jesus como filhos de Deus, estavam recebendo Ele como rei, e naquele momento Jesus estava atendendo uma expectativa na vida daquelas pessoas. Talvez a expectativa que você tenha, ela seja menor do que aquela que Jesus tem para fazer, porque os planos dele são maiores do que aqueles que estão no nosso coração. Naquele momento, Jesus foi aclamado em Jerusalém, e um tempo depois, a semana depois, ele estava sendo condenado pelas mesmas pessoas que um pouquinho antes estavam ali o aclamando. Então você vê como o nosso coração ele é levado pela opressão no momento. Você vê como o coração humano ele é enganoso. Então, quando nossas expectativas elas não são atendidas, a gente tende a fazer isso mesmo, a realmente não compreender a real salvação. Os discípulos, que eram pessoas que estavam ali caminhando com Jesus, todo o tempo, eles não tinham compreendido ainda. Tanto que tem um certo momento onde Jesus está falando do caminho, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e um dos discípulos, que é Felipe, chega e pergunta: mas como que nós vamos saber para onde você está indo? Chega para Jesus e fala assim, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus diz: você ainda não entendeu, Felipe? Eu estou aqui, eu estou de braços abertos, estão demonstrando essa misericórdia. Você ainda não entendeu qual é o propósito, qual é o plano que tem na sua vida desde o começo. Então, muitas vezes nós estamos com Jesus, estamos próximos a Jesus, mas ainda não entendemos o real contexto da situação. Aleluia, Jesus. Os discípulos não compreenderam, mas Jesus esteve firme até o final com eles, acreditando, porque Jesus acredita em nós, irmãos, e nós não merecemos isso. Glória a Deus. Chega um momento um pouco antes ali de Jesus ser preso, que ele, na Páscoa mesmo, lava os pés dos discípulos. E ele faz isso porque ele quer passar essa visão de realmente servir. Então, ajude a carregar a cruz de Cristo. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele está deixando a marca dizendo: assim como eu servi, vocês a partir de agora vão servir também. E é muito incrível a marca que Jesus deixa, mesmo os discípulos não compreendendo. Ele vai e faz, e ele continua até o final. E ele ora por nós, assim como a pastora pregou, acho que faz umas 2 semanas ela pregou. Jesus orou por nós. E nós temos essa liberdade hoje de estar aqui e de servir e de realmente fazer aquilo que Ele tem colocado no nosso coração.
O segundo ponto, que é logo após, que Jesus ele morre, Maria vai no túmulo no domingo para poder ali fazer o procedimento que ele sempre fazia naquele momento. E Jesus aparece para ela e ela não reconhece Jesus. O que eu queria dizer para os irmãos é que a Maria ela não viu a Jesus porque ela não quis ver, ela não estava esperando ver. A expectativa dela era de um Jesus morto, mas na verdade a expectativa de Jesus superada de um Jesus ressuscitado. Um Jesus que apareceu para ela e da mesma forma falou: por que você está chorando? Vai e anuncie. Anuncie o que você tem visto. Anuncie os milagres que você tem vivido. Muitas vezes, irmãos, a gente vai vivendo a nossa vida e nós não percebemos a maneira que Deus está agindo no nosso coração. Muitas vezes você pode dizer: Vitória, eu nasci na igreja. Eu sou crente desde que eu nasci. Eu nunca vi nenhuma experiência, eu nunca vi Jesus agir na minha vida. Eu digo para você, Ele está. Ele sempre esteve. Ele sempre esteve. Os irmãos já ouviram, eu já devo ter falado alguma vez, se eu estou aqui hoje, é porque eu sou fruto de oração, é porque eu sou fruto de um milagre que Deus fez. Então muitas vezes você olha para a sua trajetória e você não percebe Jesus, mas Ele está caminhando com você. Glória a Deus. Ele tem caminhado com você. Ele tem caminhado com você. Eu digo para você, espere vê-lo. Espere vê-lo. Assim como Maria, ela não acreditou, mas Jesus chega e diz: porque você está chorando, vai e anuncie. Muitas vezes você não tem visto um milagre, mas ele está acontecendo na sua vida todos os dias, irmãos. Você não tem visto um milagre, mas você está aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um propósito. Se você está aqui hoje é porque Ele tem trabalhado na sua vida. Glória a Deus. O outro ponto, no caminho de Emaús, quando Jesus ele ressuscita, as pessoas ainda estavam confusas porque ainda não tinham compreendido tudo aquilo que Ele tinha feito. Aleluia, Jesus. E 2 discípulos, daqueles que seguiam a fé, eu estava lendo um pouquinho aqui no caminho de Emaús, eles estavam andando e conversando sobre as coisas ali que estavam acontecendo, que foi um acontecimento muito grande naquele momento. Eles iam dizendo, vamos ver aqui um pouquinho, depois a gente explica, conversando: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E Jesus pergunta: quais? E eles disseram a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. E como os príncipes e sacerdotes o entregaram à condenação e o crucificaram. E eles falam: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o 3º dia que isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres foram ao sepulcro e não acharam o corpo, voltaram dizendo que tinham visto e que ele vive. E alguns estavam conosco, foram ao sepulcro e não o viram. E Jesus, caminhando com eles, lhes diz: vocês são tardos para crer em tudo que foi dito. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrar em sua glória? E Jesus foi explicando para eles. E no momento, Jesus fez como ia para mais longe. E eles chegam e falam: fica aqui comigo, Senhor. Continua. Não sabendo que era Jesus. E Jesus, ali no momento do partir do pão, Ele se revelou e disse: vai lá e anuncia o que você tem visto. Então, muitas vezes, irmãos, Jesus está caminhando conosco, assim como esses discípulos de Emaús. Eles estavam ali tão focados nos problemas dele, pensando: e agora? Era Jesus que ia redimir Israel, era Ele que ia ser o rei, Ele que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas na verdade não tinha entendido que o propósito de Jesus não era ser um rei terreno, mas um rei para estabelecer uma vida eterna para mim e para você hoje. E quando eles estavam caminhando e estavam falando dessas coisas, Jesus aparece e eles não reconhecem Jesus. E conversando ali, Jesus vai explicando e vai trazendo desde lá do começo, explicando tudo o que tinha que acontecer. E em determinado momento Jesus fala que iria para mais longe, e ele fala: fica aqui comigo. Ele pergunta ali: fica aqui conosco, porque já se faz tarde. É assim como a gente cantou hoje aqui. A gente tem que pedir para Jesus: fica aqui comigo, na sua presença maravilhosa. Esteja no meu coração, Jesus. E eles dizem aqui, eles concluem, depois que os olhos deles são abertos: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo
você fala assim, não é isso que está ardendo no meu coração, não é isso que eu tenho que fazer. Reconheça Jesus andando com você, irmão. Ele apenas pede isso. Glória a Deus. Que você ande perto dele e reconheça que é ele que tem estado contigo até hoje. Aleluia. Que aquilo que ele tem feito tem sido concretizado na sua vida. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar e é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus. O último ponto, que é o ponto do ladrão da cruz. Eu gostaria de voltar ali onde Jesus estava na cruz ali um pouquinho. Essa passagem do ladrão da cruz eu também vou ler. Ela é bem curtinha. Lucas, no capítulo 23, do 39 até o 42. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum não o fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus respondendo disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa mensagem também fala muito no meu coração, essa passagem, porque o ladrão que estava ali do lado de Jesus, sendo crucificado, ali na mesma condenação, conseguiu enxergar o que muitos ali daquele momento não estavam enxergando. Então um deles se arrependeu. E Jesus diz para ele: verdadeiramente hoje você estará comigo no paraíso. A salvação desse ladrão, ele evidencia porque muitas vezes, irmãos, a gente não entende por que nós estamos em um lugar. Muitas vezes você fala: eu não sei porque eu estou dentro dessa casa, ou dentro desse trabalho, ou dentro dessa igreja. Muitas vezes você não consegue entender a sua posição naquele momento. Mas se você vê a vida de um ladrão, que estava vivendo uma vida toda errada, e eu digo para você que o melhor lugar onde ele poderia estar era ali naquela cruz, porque foi ali que ele teve um encontro com Jesus. Então muitas vezes você não entende a determinada posição, o lugar onde você está. Eu digo para você, você está naquele lugar onde Jesus quer concretizar a obra na sua vida. Então quando aquele ladrão ele foi salvo, eu gosto de usar o exemplo dele, porque quando o outro o repreendia, né, dizendo, né, esse aí não é rei, dizendo para Jesus, imagina naquele momento. E o ladrão fala: você não vê que você está na mesma condenação, mas nós merecemos. E ele nada fez para que isso fosse feito a ele. Ele está cumprindo apenas um propósito. E eu penso que nós devemos fazer assim como ele, com a ousadia que nós vemos ali em Hebreus. Chegar para Jesus e dizer: Jesus, lembra de mim, porque eu quero ser salvo. Lembra de mim, porque eu quero que a sua obra se concretize na minha vida. Lembra de mim, porque eu nada mereço, mas lembra de mim, Senhor, porque o Senhor é o Rei, porque é o Senhor que me redimiu. Lembra de mim, Senhor. Então naquele momento aqui a sua fé, ela foi renovada por Jesus, aquele que supera todas as expectativas. Naquele momento onde você estiver na sua oração, no momento da sua maior dificuldade, no momento onde você não enxerga esperança, você chega para Jesus e você diga: Senhor, lembra de mim. Porque Jesus vai trazer uma esperança ao seu coração, como Ele já tem trazido, como Ele já tem trabalhado. Então eu gostaria de encerrar assim, imaginando a vida desse ladrão e pensando que nós temos essa chance de fazer como ele, de ser salvos até mesmo no lugar onde nós não imaginamos. Que você possa ser abençoado, que a sua fé possa ser renovada hoje, porque ele foi transpassado pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que você possa ter essa fé renovada no seu coração, que você possa sair daqui com uma visão diferente da fé, que qualquer um desses milagres, quando você lembrar, você possa lembrar daquilo que Jesus fez antes da sua morte e depois. Eu digo para você: está consumado, e Ele está vivo, está consumado, e Ele ressuscitou, para trazer esperança para a sua vida hoje, para trazer esperança para a minha vida hoje, porque nós não merecemos, mas Ele é o amor, e Ele muito amou. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém.
Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Nós estamos no propósito. Desde ontem nós conversamos entre nós e aquelas pessoas que quiseram, nós combinamos de fazermos um jejum. Para os irmãos que talvez é um pouco estranho esse termo ou essa prática, eu queria explicar para você. Jejum é quando nós resolvemos desacelerar de algumas coisas que tomam nossa atenção, nosso coração, nossa mente, e queremos direcionar nossa vida e nosso coração mais limpo, mais direto para aquilo que Deus deseja de nós. Então, algumas pessoas ficaram sem comer, outras ficaram sem discutir, outras ficaram sem ouvir uma música de fora e resolveu só ficar ali direcionado, lendo e ouvindo coisas sobre Deus. E assim cada um foi fazendo aquilo que toma mais o seu tempo, abrindo mão disso para direcionar para Deus. E nós vamos combinar para entregar esse jejum no momento da ceia do Senhor. Antes, porém, eu queria também dizer a você que talvez não é muito conhecido desse termo, que é ceia do Senhor. Ceia do Senhor, pela palavra de Deus, ela é uma ordenança. Algumas igrejas, algumas comunidades chamam de sacramento, que ela remonta a quando os discípulos de Jesus Cristo, eles se reuniam com Jesus, né? Era uma prática muito antiga que acontecia, né? Inclusive depois que Jesus, né, da última ceia, quando Jesus é crucificado, os discípulos, os apóstolos continuam fazendo essa prática. Então a palavra de Deus nos traz como essa ordenança para fazermos. Em 1 Coríntios 11, ele vai trazendo essa história, esse texto que Jesus vai falando, né? E aqui, no caso, em 1 Coríntios, Paulo vai descrevendo como isso aconteceu, quando Jesus foi traído. E essa prática, ela era uma festa feita pelos apóstolos depois que Jesus morreu. O pão e o vinho era uma comida simbólica, porque nós sabemos que um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva, como é feito aqui, ele não vai trazer o corpo, né, real, carnal de Cristo, ou o sangue, né, de Cristo, mas é um simbolismo para que nós possamos trazer à nossa memória isso que aconteceu. Algumas igrejas, elas fazem este ato uma vez por mês. A nossa igreja faz esse ato de 2 em 2 meses. Então, sempre no último domingo, nós puxamos para este domingo de ressurreição, mas sempre é feito no último domingo do mês par, este ato, para que nós possamos continuar fazendo este simbolismo, para que nós possamos fazer um ato de fraternidade, né? Que o significado, irmãos, desse ato lá para os apóstolos tinha a ver com estar unidos. Eles chamavam essa festa do amor, ou festa ágape. Olha que coisa incrível. E eu queria convidar o seu coração para este momento. Eu sei que você já está com o seu coração voltado para isso, mas eu queria que você buscasse todo o amor que tem no seu coração para essa festa ágape, essa festa do amor. Assim como os apóstolos de Cristo, depois que ele foi ao céu, eles continuaram fazendo essa prática. Nós, como igreja, como sinal, nós somos um sinal de Cristo, irmãos. Quando eu digo igreja, eu estou falando de você junto comigo, de um ajuntamento, de pessoas que saem da sua casa e não comem só com a sua família, mas comem com outras pessoas. Os apóstolos faziam isso. Atos conta como era a igreja na época dos apóstolos. Eles saíam e comiam juntos. Nós temos uma linda mesa ali no final. Depois do ato da ceia do Senhor, nós vamos descobrir aquela mesa, e ainda quando estivermos orando e dando as bênçãos, a Edilene, a pastora Marta vão estar ali descobrindo e liberando para que nós possamos fazer este ato. Porque você comer uma refeição, conversando com seu amigo sobre qualquer outro assunto é uma coisa, mas você comer uma refeição simbolicamente, o pão e o suco de uva, e lá depois todo aquele alimento que nos meses anteriores nós nos reunimos para trazer. Se você fizer este ato em torno de Cristo, tem outro significado, irmãos. E é este convite que eu quero fazer ao seu coração.
Na época existiam facções, na época dos apóstolos. Então um grupo falava assim: eu sou do grupo que gosta mais de Paulo. Tinha outro grupo que falava: eu sou do grupo que gosto mais de Pedro. Ah não, eu gosto mais de Apolo. Aí tinha aqueles bem santos: eu gosto mais de Cristo. Não é pastor Israel, não é pastora Zenaide, não é pastora Vitória, é Cristo. E às vezes usa essa palavra e era uma facção. Eu quero convidar você a neste momento se despedir de qualquer coisa, sabe? E você simplesmente festejar o amor. O amor é um só, Jesus, né? É altamente espiritual esse momento, irmãos. É altamente espiritual. E a espiritualidade até a pessoa que é ateu tem. Porque todos nós pensamos: o que vai acontecer quando esse corpo aqui acabar? Então esse ato aqui, ele é um ato de memória, simbólico, altamente espiritual. Ele é um ato solene mesmo. É um ato que a gente fica assim do jeito que vocês estão, mais quietos, prestando atenção. A gente segura a nossa criança com aquela energia que ela tem, e não tem problema porque ela tem energia. Graças a Deus que nós temos nossas crianças na nossa igreja, graças a Deus, né? E as mães não fiquem constrangidas, continuem na alegria do Senhor. Nossos filhos são heranças do Senhor. Mas é um momento solene. É um momento, irmãos, de autoexame. E eu queria te convidar a este autoexame. Não para você desconsiderar a sua vida e começar a se culpar e trazer na sua vida peso e apontar para a sua cabeça algumas culpas. Não é isso. A Vitória já pregou aqui. Jesus levou sobre si, já foi cantado aqui. Ele levou toda a culpa, toda a dor, todo o pecado. Mas você precisa fazer um autoexame, porque tudo que aconteceu na sua vida e na minha vida define quem é você. A nossa história é preciosa demais para nós, mas nós não podemos ser definidos por aquilo que aconteceu, que nos marcou de forma negativa. Faça um autoexame, e o meu convite como pastora dessa comunidade a você é que você festeje o amor, é que você festeje a alegria, em memória do nosso Deus, em memória de Jesus. Eu convido o Júnior e o Osmar para estar aqui. Eu vou pedir que vocês dois orem ao mesmo tempo, né? Um ore pelo pão, outro pelo vinho, e nós vamos distribuir simbolicamente este pão e esse vinho aqui, para você. Fique na liberdade, acima de qualquer coisa, irmão. Ceia é comunhão. Se você se sente parte deste ajuntamento, não importa se você ainda não foi batizado, não importa nada disso. Se você se sente parte e você sentir a vontade e o seu coração estiver nesse espírito, pegue quando eles passarem ali. Amém? Espírito de oração, esse suco de uva representa o sangue do nosso Salvador.
Agradeça no teu coração por esse sacrifício vivo, por ele ter se tornado o Cordeiro que levou o pecado do mundo, e para isso o sangue do Senhor foi derramado naquela cruz. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos comprou e temos a esperança da vida, Senhor, porque o Senhor se fez sacrifício por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os nossos irmãos vão distribuir o pão e o suco de uva também, ao mesmo tempo. Podem distribuir, irmãos. E você vai segurar, você ainda não vai cear, você ainda não vai se alimentar. Você vai esperar um pouquinho para que todos nós façamos este ato juntos.
Todos os irmãos que gostariam de participar deste simbolismo do corpo e do sangue de Cristo, pegaram? Alguém não pegou? Todos pegaram, amém? A palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios 11, capítulo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 11, na sequência, no versículo 25, diz assim: Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Bebamos. Nós estaremos adorando ao Senhor com uma canção. Eu queria que vocês escolhessem, grupo, uma canção lenta, depois uma alegre. E eu queria convidar vocês a colocar em pé, igreja. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar pela comida que a gente vai comer agora, já após essa oração. Nós vamos orar para entregar o nosso jejum como oferta de amor ao nosso Deus. E nós também vamos orar pela sua vida. Se porventura você sentiu em seu coração uma vontade muito grande que nós orássemos por você, seja porque você está passando uma luta, uma tribulação, e você precisa e quer esse apoio como igreja, como comunidade, fazendo este ato de vir aqui na frente, seja porque você está com uma enfermidade, com uma luta que você gostaria muito de ter esse apoio em oração, quer fazer este ato de vir aqui na frente, seja porque você entende e reconhece que chegou a tua hora de você fazer parte deste lugar, como comunidade, você como membro, como alguém que é ativo, como alguém que desenvolve o reino de Deus na face da terra, como alguém que usa os seus talentos para este lugar, mas acima de tudo, alguém que se arrepende, que reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, que não é a sua vontade, que não são as suas escolhas, mas Deus é o Senhor da sua vida, que não é a sua família, que não é o seu trabalho, mas Deus é o Senhor da sua vida, que não é o seu relacionamento, que não são seus filhos, que não é nada, por melhor que pareça, mas Deus é o Senhor da sua vida. Eu gostaria de convidar você para orar por você. Nós temos nossos pastores, nossa liderança, para orarmos por você. Se você sentir em seu coração essa vontade, seja criança, seja adolescente, seja adulto, fique na liberação do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, igreja. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós queremos te engrandecer, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, Pai. Queremos cantar ao Senhor neste momento, Pai. Como já celebramos esta manhã toda, como já celebramos, Pai, nos dias da semana. Queremos direcionar ao Senhor nossa gratidão e nossa alegria, Pai. Engrandecido ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu Pai. Fale ao Senhor o que está em seu coração. Ore ao Senhor. Engrandecido ao teu nome. Senhor, Engrandecido ao teu nome. no alto Engrandecido ao teu nome, Senhor. Oh, bendito é o teu nome, meu Deus. e a hora de fazer vestir Santo, o santo é o teu Senhor. corpo, Santo, santo é o teu todos nome. os lados
precisamos que possamos enxergar o nosso Deus com o seu amor. Oh, Senhor, neste momento, Pai, estamos diante de Ti, Deus, aquele alimento que está ali naquela mesa, no fundo da igreja, Pai, e compartilhar do pão, que a alegria da comunhão, ela possa ser, Pai, uma marca dessa igreja, ela possa ser uma marca de amor, até essa ágape, Pai, ela possa ser uma marca onde seja extensão para os nossos lares, que lá dentro da nossa casa, Pai, aonde choramos, aonde caímos e colocamos nosso rosto por terra, aonde, Pai, muitas vezes duvidamos de nós mesmos, de quem nós somos, aonde o sofrimento por vezes, o cansaço, a desesperança nos ataca, que lá seja um pedacinho do céu, que lá, Pai, seja a extensão da alegria, da partilha do pão, o pão que é a Tua palavra, Pai, também o alimento, em nome de Jesus, Pai, nós ofertamos agora, Pai, o jejum que fizemos ao Senhor, como oferta, como elogio de amor a Ti. Fazemos isso porque queremos, Pai, abrir mão de algumas coisas, abrir mão, Pai, do nosso coração pecaminoso, abrir mão, Pai, da nossa vida corrida, do nosso cotidiano desafiador, abrir mão, Pai, do nosso temperamento, Pai, abrir mão dos nossos pecados, nos rendemos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, e que o amor de Deus e a graça maravilhosa de Jesus Cristo após a cruz, como ato de salvação, e a consolação